Boa tarde, oitavo ano, bacana, estamos aqui trabalhando o capítulo 2, a questão do iluminismo. Lembrando que o capítulo 3, que vamos trabalhar na próxima videoaula, será a questão da independência norte-americana, não é? Que já de antemão adianto que é diferente da nossa independência ou da independência da América Latina. Mas é a questão da próxima aula. O que é o iluminismo? Essa é a grande questão que vamos trabalhar agora. Que conceito é esse? Que mundo novo é esse proposto pelos teóricos iluministas? Basta lembrar alguns deles aqui, né? Voltaire, Rousseau, Locke. Então, esses teóricos queriam acabar com uma ideia que era predominante na época. Qual que era a ideia predominante na época? Então, respondendo essa pergunta, fica mais claro. Iluminismo pressupõe, então, que nós estamos numa idade avançada. Porque o combate iluminista era contra a idade das trevas. Olha que arrogância de pensamento, hein? O pensador está dizendo que o que era anterior a ele era arcaico, era atrasado, era medieval, era uma idade ainda dominada pelas trevas. Que trevas eram essas? As trevas aqui eram um conceito de dominação mística. O que é isso, professor? O que é a dominação mística? O mundo era explicado a partir do misticismo, da visão teológica. Tudo era explicado a partir da visão teológica. Tudo era explicado a partir da ótica da direção da igreja. Então vai chegar o iluminismo e dizer, ó, nós temos um novo referencial para o mundo. E qual o novo referencial para o mundo, professor? Uma visão antropocêntrica, que é a visão que o homem resolve, que o homem faz ciência, que o homem tem um diálogo com a natureza, que o homem tem um diálogo também com o próprio divino. Então, vamos retomar isso aí, tá ok? Essa visão, então, antropocêntrica vai estar caminhando em duas grandes direções. Primeiro, no combate ao poder absoluto do rei. O poder absoluto do rei era exatamente baseado na visão teológica. O rei foi escolhido para governar porque é uma direção de Deus ao homem. Então o iluminista chega e questiona isso, olha, o rei é eternamente porque foi Deus que o escolheu. Então começou a se colocar dúvida quanto à questão dessa visão de que o rei tinha um poder eterno. Então olha aí, o rei é temporal, como é que alguém temporal vai ter um poder eterno? Foi Deus que escolheu a família dele para continuar governando. Daquela velha expressão que nós usamos, né? Tal fulano tem sangue azul, veio desse período. Por quê? O rei, após a sua morte, deixava o seu descendente e assim até o final da sua geração. Bacana. Então o iluminismo questiona essa teoria, fala, olha, o poder real tem que ser escolhido, tem que ser questionado, tem que ser limitado. A grande palavra aqui era limitação do poder real. Os iluministas então começaram a questionar isso a partir dessa ótica. Então, caminha na segunda direção. Qual que é a segunda direção? O poder deve ser descentralizado. E é o que nós temos hoje. 3 grandes poderes dirigindo os países democráticos. E essa democracia que tanto gostamos e que as pessoas tanto fazem questão, ela nasce nesse período iluminista. Então a idade da razão, a idade das luzes, vai questionar então esse poder do rei de forma exagerada. Essa parceria que o rei tinha com a Igreja Católica para domínio das ações humanas. Tá, quais são os grandes teóricos que trabalharam nessas ideias então? Vamos participar aqui desse momento conosco, né? Após esse momento aqui, melhor dizendo, você vai ter então um esbocinho aqui para você relembrar essa aula que já foi esboçada no seu quadro, né? Já expliquei isso, mas estamos retomando esse conceito para ficar mais claro. O primeiro deles é Voltaire. Quem é Voltaire? Voltaire é um francês, né, que questionava então toda a visão religiosa a partir da influência que ele teve da Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa colocou fim ao conflito que havia na monarquia e o parlamento inglês. Então eles resolveram a questão, Voltaire olhou para aquilo e entendia que aquilo era o fim da polêmica, da eternidade do rei. Então diz, olha, na Inglaterra tem um modelo que deu certo. E o que é o modelo que deu certo? O parlamento faz a lei, o parlamento organiza as regras, o parlamento direciona o país. A partir disso então, Voltaire vai questionar essa ideia de poder ilimitado. Então Voltaire vai questionar também
que o apoio religioso sempre reforça esse conceito. Então vamos lá, Voltaire, para uma frase clássica dele, ele fala: o mundo só vai melhorar quando terminarmos de enforcar o último rei com a tripa do último religioso, que era uma linguagem figurativa, é claro, e forte, ou seja, para ele tem que acabar com a influência religiosa, tem que acabar com a influência da monarquia. Bacana. Sai Voltaire e entra outro pensador suíço, o meu amigo francês, meu amigo suíço, Rousseau. Rousseau vai trabalhar a questão do homem natural. O debate era o seguinte: o homem é bom, o homem é mau, a sociedade é cruel, e como é que é essa questão? Anterior a meu amigo Rousseau, você tem um pensador chamado Hobbes, que vai falar que o ser humano é péssimo, mau, nasce com uma tendência maligna. E quando se encontra com outro semelhante na sociedade, aí que a coisa fica pior. Então o homem é mau e a sociedade é péssima. Antes dele tinha um filósofo chamado Aristóteles, que falava que o ser humano é bonzinho, tem um instinto social bacana, e a sociedade é a junção de muitas pessoas que têm esse instinto social, ou seja, a sociedade é perfeita. Tá, Rousseau, ele nem tem a visão de Hobbes, mas também não tem a visão romântica de Aristóteles. Vai dizer o seguinte: o ser humano não é nem bom nem mal, o ser humano é neutro, ou seja, ele depende de fatores que o influenciam. Se ele for criado numa sociedade organizada, perfeita, clássica, as suas chances de ser um cidadão digno são plenas. E o contrário também para ele é verdade. Criado numa situação de extrema miséria, conflito, guerras, dores, a possibilidade de se tornar um cidadão do mal é muito grande. Bacana. Esse irmão, então, vai criar um conceito novo. Rousseau vai criar um conceito novo. Qual que é o conceito de Rousseau? O contrato social. O que é o contrato? O ser humano, para se organizar socialmente, precisa ser organizado por um bem maior ou um ser maior. Nesse caso, o ser maior aqui seria o Estado. O Estado é o soberano, o Estado organiza o ser humano, o Estado organiza as nossas lutas e nossas pelejas. Então, eu e você somos organizados por uma regra geral que é o Estado. E como é que eu sei se o Estado é bom ou mal? Rousseau então define, fechando esse capítulo, da seguinte maneira: a sociedade precisa de um contrato da maioria. A maioria vai definir se o cidadão é correto ou incorreto. Se a maioria vota algo, esse algo é o melhor. Então é o famoso 50% mais um das eleições que ocorre até aqui no nosso país. Para concluir essa ideia, então, o Rousseau e Voltaire não esperavam a habilidade do rei em usar o próprio iluminismo, a própria filosofia, para começar também a se manter no poder, começar a convencer as pessoas de que o rei estava certo, não agora, mas daquela maneira radical, dizendo que Deus o escolheu, mas usando a literatura, os estudiosos, os pensadores para afirmar isso. Então agora, ao final dessa aula, eu gostaria que você focasse aqui no esboço, né? Esse é o esboço geral das ideias, e nós estamos juntos. Um grande abraço.